Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa exposição sobre a radiologia fisiológica do tórax, que seria basicamente o raio-x básico, aquele que todo mundo precisa saber para exercer bem a medicina, certo? Vamos lá. Meu nome é Pedro, eu trabalho nesses hospitais e o interessante de trabalhar no hospital é que, diferente de uma clínica, a gente consegue ter todo o retorno dos casos dos pacientes, né? Porque estando no hospital a gente tem acesso ao prontuário, o colega que está lá todo dia também, então fica mais fácil discutir os casos, fica mais fácil ter o retorno daquilo que a gente está vendo no exame, saber se a gente acertou, se a gente errou, ver como é que ficou a situação, certo? Esses são os hospitais, eu trabalho principalmente no Hospital Regional de São José, é um grande hospital geral, é a maior emergência pública do estado e é aquele hospital que tem de tudo, né? Ele tem ortopedia, tem clínica médica, cardiologia, tem pediatria, obstetrícia, então tem de tudo ali mesmo. Tudo que pensar aparece ali na nossa emergência. Um outro hospital que eu trabalho é o Hospital de Caridade, que é uma espécie de Santa Casa, e é ali que a gente tem a nossa residência. Os residentes que ajudam a gente, trabalhamos junto, e é um lugar que a gente cresce bastante também, porque essa troca de ideias com os residentes é sempre bastante interessante. Esse outro hospital aqui é o Hospital Nereu Ramos, um hospital pequenininho. Foi o primeiro hospital que eu trabalhei quando eu saí da residência. E é um hospital especializado em doenças infecto-contagiosas e em pneumologia. Como a área que eu mais gosto é tórax, para mim é um prato cheio. Então, eu gosto muito de trabalhar lá. E o hospital particular que eu trabalho, é o Hospital da Unimed, aquele hospital que é tudo bonitinho, tudo certinho, tudo que tu quer estar lá à disposição, nunca falta nada. Então, são os hospitais que a gente trabalha. Bom, o que a gente pretende com essa exposição? Eu percebo que muitas vezes os exames, eu trabalho com sobreaviso, e muitas vezes eu vejo que muitas das tomografias que são pedidas, os achados que eu reporto na tomografia são facilmente identificáveis no raio-x. Então, eu penso que poderia ter uma maneira de orientar um pouco mais o pessoal que está se formando a ver que como dá para investir no raio-x e achar várias alterações que auxiliam no diagnóstico das doenças. Certo? E com isso reduzir a dependência do clínico da tomografia, né? E melhorando assim o desempenho de todo mundo na hora dos plantões. Então, começando bem do início, o raio-x surgiu no final do século XIX. Em 1895, esse cidadão, William Röntgen, estava pesquisando eletricidade e, por acaso, descobriu o raio-x. E essa aqui foi a primeira radiografia feita, é a radiografia da mão da esposa dele, e ficou eternizada como a primeira radiografia feita. Então, essa estrutura é a alma de qualquer aparelho que utilize raio-x. Seja ele um aparelho de raio-x convencional, um raio-x digital, ou mesmo uma tomografia de quantos canais tu quiser ter lá dentro. Tá? Isso é o tubo de raio-x. Então, do que ele é composto? Ele é composto por um catódio, por um anódio, e ele é envolvido por esse vidro com vácuo. Como é que é produzido o raio-x, então? Aqui do catódio é emitido um feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons se choca contra o anódio e desse choque vai ser formada uma energia. Essa energia, a grande parte, a maior parte dela é calor. E um percentual ínfimo dessa energia é o raio-x que a gente utiliza. Então, como é que é feita a imagem? Como é que ela vai ser formada? Aqui a gente tem, vamos imaginar que isso aqui é a sala de raio-x, nós temos aqui uma fonte, que é o nosso tubo, que vai emitir a radiação. O nosso paciente está aqui, encostado na mesa de exame, a mesa fica de pé, ele está aqui em pé, encostado, e atrás do paciente tem um filme radiográfico. Esse filme radiográfico é aquela película e tem sais de prata, certo? Então, o feixe vai ser emitido, vai atravessar o nosso paciente e naquelas regiões menos densas, por exemplo, o pulmão, o gás intestinal, então essas estruturas vão deixar passar muito mais raio do que o osso, por exemplo. E essa diferença da passagem de raio por a estrutura, pelo paciente, no caso,
vai ser impressa, vamos dizer assim, no filme radiográfico que depois vai ser revelado. Tá? Então, esse é o processo da radiografia convencional. Como é que é na radiografia digital? Basicamente a mesma coisa. Está aqui o raio-x, o paciente fica aqui, é o mesmo tipo de mesa, só que, ao invés de um filme com sais de prata que vai ser revelado depois, a gente tem sensores que vão captar quanto de raio-x passou através do paciente e vão transformar essa intensidade de captação de raio, através de equações e procedimentos lá computadorizados, vão transformar numa imagem. Tá? Mas a imagem final acaba sendo a mesma. Bom, raio-x é uma radiação ionizante. E, como toda radiação ionizante, é invisível. Tá? Ela não é que nem a luz, que a gente liga, desliga e sabe que ela está ali, não é que nem o som que a gente liga, desliga e sabe que não tem mais som, mas não, o raio-x não dá para ver. Tanto que, na frente das salas de raio-x, se vocês perceberem, tem uma luz vermelha que, quando é disparado o botão de raio, ela acende. E quando para de emitir o raio, ela apaga. E dentro da sala de tomografia, onde se comanda, cada vez que está sendo emitida o raio para cortar o paciente, é emitido um som, para a gente também ficar atento que está sendo irradiado. Tá? E uma coisa muito importante de saber é que só vai ter raio-x enquanto tiver o disparo do raio. Não vai ter raio-x quando acaba. Então, pode entrar à vontade, não tem radiação residual, não tem risco nenhum entrar na sala no momento que acaba o barulhinho do corte da tomografia ou a luzinha se apaga lá do lado de fora. Tá? E, como toda radiação, além de ser invisível, tem alguns riscos. Tá? Não é um monstro, como muita gente pode pensar, mas tem alguns riscos. O principal dele é que ele pode aumentar a probabilidade de neoplasias. É um aumento pequeno, mas existe. Óbvio, não é difícil imaginar, as crianças são mais suscetíveis. São seres menores, né? Estão em desenvolvimento, então é mais fácil ter alterações genéticas que possam levar adiante para desenvolver tumores ou qualquer outra malformação. Certo? O que mais causa preocupação no raio-x são as gestantes. Isso aqui eu queria perder um tempo. Eu não sou muito favorável a expor gestante à radiação, a raio-x. Mas tem situações que a gente precisa. Se ela, por exemplo, quebrar um braço, quebrar uma perna, né, tropeçar, ninguém está livre disso, ninguém vai negar o raio-x. Né? Existe avental de chuva, a gente protege o neném. Então, pesando a necessidade e o risco, é uma situação favorável. Tá? Uma outra situação, uma coisa mais séria, se o paciente está com uma suspeita de embolia pulmonar. Também, conforme for o grau de suspeição, se é muito elevado, eu acho que também tem que ser usado a tomografia para salvar o paciente, muitas vezes. Certo? Então, aqui, segundo o CDC e o FDA, as entidades americanas que regulam toda essa questão de radiação, os limites que uma gestante pode receber de raio está entre 50 milisievert e 100 milisievert. Tá? E essas doses são cumulativas. Se ela fizer uma radiografia no início da gravidez com 5 milisievert e outra no final com 5, ela vai ter tomado 10 milisievert durante toda a gravidez dela. Então, aqui um quadrinho para comparar quanto de radiação emite um raio-x. Ele emite uma radiação por incidência de 0,1 milisievert. E isso equivale a 10 dias de exposição natural que a gente tem, a radiação normal que a gente pega todo dia. Tá? Então, dá para perceber que é muito pouco, certo? Na tomografia normal de tórax, são 7 milisievert, que equivale a 2 anos de exposição à radiação natural que a gente pega. Aquela radiação de passear na rua, ir no supermercado, fazer uma caminhada de manhã. Não é aquela radiação de janeiro que fica no sol, que lá é bem mais. Né? Mas a radiação normal do dia a dia é o equivalente a 2 anos. Então, é muito longe ainda a distância entre os 7 milisievert de uma tomografia, por exemplo, para TEP, para pesquisar embolia pulmonar, da dose mínima que a gestante pode receber. Tá? Então, eu penso o seguinte, a decisão final de quem vai poder receber a radiação, se ela pode ou não, se a criança pode ou não, é sempre desse cara aqui, do radiologista, que não é esse trapalhão que está aparecendo aí. A gente também é médico. Tá? Bom, então, provavelmente o exame mais feito em toda a área de diagnóstico por imagem, se incluir aí radiologia geral, ultrassom, densitometria, tomografia, qualquer um deles, acredito que seja o mais comum de todos, esse aqui, o raio-x de tórax. Ele é feito em 2 incidências, tá? Principalmente, tem outras, mas principalmente essas duas, que seria o PA
e o perfil. PA de póstero anterior, porque o raio entra por trás e sai pela frente para imprimir aquele filme que a gente já comentou. Ele tem que ser feito em inspiração e em apneia, para a gente não ter movimento e ficar uma imagem mais adequada para a análise. Outra coisa importante é que as escápulas sejam deslocadas para frente, para não caírem em cima do pulmão e gerar problemas diagnósticos, principalmente com pneumotórax. E no perfil, um dado importante é elevar bem os braços para que não fique superposto os ombros aos ápices pulmonares. Então, essa é a posição correta de uma radiografia de tórax. Está aqui o nosso tubo de raio-x, aqui o nosso paciente, de frente para o filme, as mãos aqui atrás, e vejam que ele jogou esses cotovelos para frente, e com isso a escápula é deslocada um pouco mais lateralmente, e ela não fica por cima dos campos pulmonares. E essa é a radiografia em PA. E de cara, a gente já vê que não é desse cara aqui, desse cidadão, já que tem mama. Então, esse exame é de uma mulher e não é desse paciente aqui. Uma outra coisa que chama a atenção da gente é que tem um aumento de volume aqui, dos dois lados, principalmente à direita, um aumento de volume paratraqueal. Certo? E se a gente voltar um pouquinho, percebeu que era uma mulher que tinha mama, a gente vai ver que uma mama está menor do que a outra. Isso pode acontecer em algumas situações. Uma delas é que a paciente, no caso, tenha um tumor muito agressivo, que esteja retraindo essa mama superiormente. Ou, eventualmente, ela operou a mama, retirou um tumor e ficou menor do que o outro lado. Certo? E daí a gente junta as duas coisas, o aumento paratraqueal e a mama menor, e a gente já formula uma hipótese diagnóstica de uma neoplasia de mama com metástase ganglionar. Certo? Então, é assim esse raciocínio que a gente queria que vocês começassem a entender. Extrair não é extrair leite de pedra, não. A imagem está ali, não precisa de muito esforço. É saber o que procurar. E é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês. Então, como é que vai ser analisada uma radiografia? Vai ser analisada através daquelas diferentes densidades para imprimir o filme. Quais são elas? São 5. 4 fazem parte do corpo humano e ela é colocada ali. Ela não é natural do ser humano. Quais são as naturais? O gás, a gordura, as partes moles e o cálcio. O metal que eu falei que é colocado ali seriam as próteses, as placas metálicas de fixação óssea, da ortopedia, o próprio contraste, seja ele o endovenoso, seja ele o contraste oral para estudo do tubo digestivo. Então, todas essas são exemplos de densidade metálica. Então, vamos ver cada uma delas aqui. Está aqui o nosso PA, de novo, uma mulher. Então, a primeira densidade é o gás. O gás é fácil, está aqui no pulmão. Todo o raio-x que essa paciente recebeu, atravessou o pulmão e foi imprimir o filme radiográfico na frente dela. Da mesma forma, essa estrutura aqui que é a bolha gástrica, que está fazendo uma imagem reta que a gente chama de nível, e forma um nível quando tem gás e líquido. Então, nível hidroaéreo ou hidroaéreo. Então, aqui embaixo é líquido, tem a nossa segunda densidade, que é a densidade de partes moles. É a mesma densidade aqui, que tem aqui onde fica o fígado, abaixo do diafragma, que é a mesma densidade das mamas e da pele e da musculatura que envolve a caixa torácica. Certo? Uma terceira densidade que a gente comentou seria de gordura, a densidade adiposa, que acaba sendo meio parecida com a densidade gasosa. Na verdade, ela é intermediária entre as partes moles e o gás. Seriam essa aqui, ó. A gente tem entre as fibras da musculatura da base do pescoço, aqui entre o esternocleidomastoide, entre os músculos escalenos. Certo? A outra é mais fácil, o cálcio. A densidade cálcica está nos ossos. Basicamente nos ossos, eventualmente numa placa de ateroma que a gente pode ver nos vasos, eventualmente alguma lesão que pode calcificar, se for crônica, se for mais antiga, se for uma cicatriz. Certo? E a quinta densidade, que não é parte do corpo humano, a gente pode ter o exemplo aqui das letrinhas, que indicam a lateralidade e a posição que foi feito o exame. O PA e esse aqui, que é o lado direito. Eu não gosto de confiar nisso aqui. O técnico pode estar distraído e marcar errado aqui o lado da incidência, né? Mas então é sempre bom sempre prestar atenção. E como nós vamos analisar uma radiografia? Qualquer que seja o exame radiológico, raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, sempre com uma rotina. Então, para a gente não se perder na análise, tá?
Às vezes a gente pega um raio-x e lá, pô, uma pneumonia gigante aqui, um tumor aqui e tal. Não, deixa ele quietinho. Ele não vai fugir. Se é raio-x, é um filme, não vai sair do lugar. Então, vai na tua rotina, vendo, né, estrutura por estrutura, como a gente fez ali no posicionamento. Né? E assim vai chegando vários detalhes que muitas vezes mudam até teu diagnóstico. Tu pensa que é uma pneumonia e é outra coisa totalmente diferente. Certo? Tem sempre que ter muita atenção aos detalhes e aos cantos de radiografia. E sempre que possível, 2 incidências. Por quê? Por causa disso. Né? Esse meme roubou o celular de todo mundo. Então, em perfil, tu vê um dedo. Meio feio, aliás. Mas de frente, tu vê que eram 3. Então, a mesma coisa numa radiografia. Estima-se que mais ou menos 30% de um pulmão é perdido se a gente tiver só radiografia em PA. Tá? E, eventualmente, tu não consegue ver a lesão, mas não consegue ter com precisão a localização da lesão. E a gente sabe que tem doenças que são mais localizadas superiormente, outras inferiormente, umas atrás, outras na frente. Então, é muito importante. A gente não deve desprezar as incidências adicionais. Então, está aqui o nosso tórax. Vamos mostrar como que a gente pode analisar essa radiografia tendo rotina. A rotina que eu comecei a analisar, que me ensinaram, que era a clássica, é de fora para dentro. Tá? De fora como? Aqui, ó, partes moles. Então, a gente vai ver as mamas, que nesse caso é um homem, a gente vê o peitoral, não tem mama, certo? A pele aqui, a musculatura em volta, em cima da clavícula. Tem 2 estruturas extremamente importantes, que são essas 2 linhas aqui. Ó. Às vezes não dá bola, mas são as linhas companheiras da clavícula. É a pele que está junto da clavícula, mas às vezes elas podem desaparecer, certo? Ainda para dentro, a gente viu as partes moles. Vamos ver a parte óssea. Aqui as escápulas, a cabeça do húmero. Às vezes a gente chega, principalmente paciente de UTI, mexe de um lado para o outro, paciente velhinho, às vezes fratura aqui o colo do húmero e a gente, né, os técnicos, o médico não percebe, mas está fraturado sem ninguém perceber. Então, muito importante o canto das radiografias, certo? E costela, vou dizer o seguinte, não tem como analisar costela nas fases iniciais sem passar o dedo uma a uma. Tá? Se não passar o dedo, vai passar coisa. Eu, no início, também deixava passar. Aí o cara começa a achar que tá bom depois de uns 2, 3, 6 meses e vai passar de novo. Não tem jeito. Leva tempo até aprender. Eu entendo que, às vezes, no meio de um plantão, não tem como, né? O cara tá lá com uma pneumonia, vai ficar contando costela. Também tem que ter um pouco de bom senso. Mas, se tiver calma, analisa a costela passo a passo. Bom, então, vamos analisar a radiografia, começar a analisar, seguindo a rotina, como eu aprendi, vou passar para vocês. Então, temos aqui uma radiografia em PA. Vamos começar com as partes moles, a parte mais externa, e a gente vai indo para dentro aos poucos. Então, o que a gente tem nas partes moles? A parede, né, pele, musculatura. A gente pode ver aqui os peitorais. Não é uma mulher, não tem mão, mas tem aqui as sombras dos músculos peitorais, certo? Aqui abaixo do diafragma, o fígado, homogêneo, como tem que ser. Aqui seria o baço, certo? Indo um pouquinho mais para dentro, depois das partes moles, a gente tem as partes ósseas, certo? O cabeça do húmero, as escápulas, as clavículas. Um detalhe na clavícula, que é partes moles, mas que a gente tem que mencionar, são essas linhas aqui. Ó. Elas são chamadas de linhas companheiras da clavícula. Elas podem aparecer ou não, mas quando está borrada, um lado só, fica um pouco assimétrica, num paciente bem posicionado, é interessante perceber que pode ter alguma coisa por trás disso. Isoladamente até não, mas tem uma lesão aqui, outro no pulmão, no mediastino, sempre é bom perceber. Se ela estiver borrada, é um sinal importante que a gente tem que ficar atento. Depois nós vamos ver mais para frente, tá? Então, nós estávamos nas costelas, na parte óssea. Costela não tem outra maneira de ver, a não ser passar o dedo uma por uma, certo? Essas aqui são os segmentos posteriores, esses mais retos, e esses mais curvos, mais oblíquos, são os segmentos anteriores, tá? E a gente se empolga, começa a ver, acha que está sabendo. Eu passei por isso, então eu, depois de 3, 4, 6 meses na residência, achei que não precisava mais passar o dedo. Não tem jeito, passa coisa se não correr o dedo pelas costelas. Eu até entendo que tu está num plantão, não tem como ficar dedo por dedo. O cara está lá com pneumotórax, está com falta de ar e tal, tu passando dedinho por dedinho na costela, uma coisa não teria nada a ver pensar em fratura de costela. Mas, se tiver calma, olha com cuidado que muita coisa pode aparecer, certo?
Continuando a nossa viagem para dentro do tórax, a gente chegou nas pleuras. A pleura é muito difícil identificar, ela não é vista, né? É uma membrana fina, mais fina que um fio de cabelo, mas uma parte importante da pleura é essa estrutura aqui, o seio costofrênico. Ele é igualzinho de um lado e do outro. Tem que ser o sinal do V, né? De cada lado tem que ser bem agudo esse ângulo aqui, certo? Então, esse é o seio costofrênico. Se ele estiver borradinho, não estiver bem agudo, bem sinal de V, alguma coisa tem. Seja líquido, seja uma cicatriz que fica espessado, o fato é que ele tem que ser agudo, certo? Continuando, vamos falar do mediastino. Vamos deixar o pulmão por último. O mediastino, acho que é a única estrutura do tórax que não é simétrica. A gente tem um contorno à direita de um jeito e do outro de outro. A esquerda é do outro jeito. Então, vamos falar dos arcos do mediastino. À direita, a gente tem esse contorno maior aqui, que é o átrio direito, certo? E em cima, quase nem dá para ver. É um contorno aqui que não aparece muito, é dado pela aorta ascendente, muitas vezes, às vezes pela cava, mas a aorta ascendente é a estrutura que vai ser doente, vamos dizer assim, que a cava não tem doença. Mas o contorno é basicamente, aqui à direita, a gente pensa na aorta ascendente, certo? São dois arcos, então. À esquerda é um pouquinho diferente. Essa estrutura aqui é a crosta da aorta. O que é isso? A aorta tem um curso que ela nasce aqui à direita, ela vai subir e no arco aórtico ela vai cruzar para o outro lado e vai se dirigir posteriormente. Lá atrás ela vai fazer uma curva e vai voltar um pouquinho para frente e vai correr para frente aqui da coluna. Então, esse lugar que ela faz a curva lá atrás do tórax é o botão aórtico, a crosta da aorta, que é o que a gente vê aqui, certo? Vai ser importante, se a gente ter uma lesão próxima aqui, ela vai borrar esse botão da aorta e a gente sabe que ela está atrás. Depois a gente conversa mais. O segundo arco é dado pelo tronco da artéria pulmonar. Ele tem que ser reto ou eventualmente até cavadinho um pouco aqui para dentro, tá? Isso no paciente acima de 20 anos. Abaixo de 20 anos, ele pode ser um pouquinho abaulado. Então, tenham isso em mente. Mais para baixo, a gente tem o contorno, terceiro arco e último do contorno mediastinal à esquerda, que é o ventrículo esquerdo, certo? Então, assim a gente delimitou os contornos mediastinais. Ainda no mediastino, tem os vasos do mediastino, ou que partem do mediastino. Os hilos pulmonares. Os hilos pulmonares, a gente tem o hilo direito e o hilo esquerdo. O esquerdo é um pouquinho mais alto, como vocês percebem, do que o direito. Por quê? Porque, se a gente for ver bem, o brônquio principal esquerdo, ele sai um pouco mais alto, ele faz uma curva e ele fica meio que no meio do trajeto. Então, a artéria pulmonar de esquerda acaba passando por cima do brônquio principal. Já o brônquio principal direito é mais verticalizado e a artéria pulmonar acaba passando lateralmente, pelo lado do brônquio à direita, certo? O que acontece daí? Aí vai ramificar. Né? Aqui dentro, aqui a gente não consegue perceber se é artéria ou se é veia. O que a gente consegue perceber com muita clareza é que tem muito mais vaso e vasos mais calibrosos nos lobos inferiores do que nos lobos superiores. Isso é uma coisa importante. Tá? E se a gente perceber bem, o hilo pulmonar é mais direito, é mais próximo do diafragma do que o esquerdo, olha a distância. Isso porque, além dele ser mais baixo, o diafragma direito é um pouquinho mais alto que o esquerdo. Bem? Por último, os pulmões. Os pulmões, a gente tem o pulmão direito e esquerdo, obviedade. O pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo tem 2. O pulmão direito ele é dividido em 3 lobos por 2 cisuras. A cisura horizontal, que vai separar o lobo superior direito do lobo médio. E a cisura oblíqua, que vai separar o lobo superior do lobo inferior. O lobo esquerdo ele tem 2 lobos e uma cisura. Essa cisura vai separar, igual do outro lado, o lobo superior do lobo inferior. A região do pulmão esquerdo, que equivale ao lobo médio, é a língula. Ela vai se projetar aqui, próximo do coração, e tem algumas implicações que a gente vai conversar depois. Certo? Seguindo adiante, radiografia em perfil. O professor meu falava que o coração estragava todo o tórax. Fica essa mancha branca aqui atrapalhando. E, de fato, para quem gosta de ver pulmão, não é muito agradável ter isso aqui e, às vezes, não sabe direito onde vai estar a lesão que tinha visto no PA. Mas temos que conhecer esse coração em perfil também. O que é importante? As relações que tem o coração dentro do tórax em perfil. A cavidade aqui mais anterior é o ventrículo direito.
Ele não pode tocar o externo em mais de 1/3 dele. Tá? Se ele tocar mais de 1/3 ou quase metade do externo, esse ventrículo direito está grande. Certo? Por outro lado, aqui atrás, a cavidade mais posterior é o átrio esquerdo. Certo? Daí um pouquinho mais para baixo a gente volta a ter contorno do ventrículo esquerdo. E de repente, olha aqui, ó, parece uma linha reta, que vem lá de baixo do diafragma e sobe. E cruza aqui o coração. Qual é a importância disso? De onde acaba essa linha aqui até o bordo posterior do coração, tem que ter no máximo 1 centímetro. Passou disso, esse ventrículo esquerdo, que é essa parte aqui que a gente vê, esse ventrículo vai estar aumentado se essa distância for maior que 1 centímetro. Certo? Aqui vamos ver, procurar a aorta. Eu tinha comentado que ela nasce na frente, vai para cima, cruza para trás e desce. Então está aqui ela. Meio mal vista, depois a gente vai ver melhor. Ela nasce aqui na frente, sobe, o arco aórtico vai para trás e desce um pouquinho na frente da coluna aqui. Tá? Outra estrutura que a gente tinha, isso aqui é o hilo pulmonar. Eles estão superpostos, direito e esquerdo. Mas as artérias pulmonares, elas nascem aqui um pouquinho para cima e descem aqui para trás. Tá? Entre a artéria pulmonar e a aorta, tem uma região que se chama janela aortopulmonar. Ela é importante porque é uma sede de gânglios ali, de uma cadeia ganglionar, para onde drenam as doenças, sejam elas benignas, infecciosas ou malignas, essas doenças drenam para ela, para os gânglios dessa janela aortopulmonar. E tem uma outra importância, porque ali na janela aortopulmonar passa uma estrutura muito importante, que é o nervo laringeu recorrente, que é ramo do nervo vago. Certo? Então, tumores que infiltrem ali, a janela aortopulmonar, tem um sério risco de infiltrar o nervo laringeu recorrente e fazer paralisia de corda vocal. E o problema disso tudo não é nem que o cara parou de falar que ficou rouco. O problema é que, em infiltrando o nervo laringeu recorrente, esse tumor passa a ser inoperável. Então, não tem como ressecar um tumor que está infiltrando esse nervo. Certo? De resto, vamos ter que analisar o pulmão. Como é que vamos analisar o pulmão? Da mesma maneira. Tem que ser aqui, ó, essa densidade. Se tiver alguma estrutura mais densa, já que essa é a densidade mais baixa, se é uma estrutura mais densa, tem lesão. Nódulo, pneumonia, o que quer que seja. Tá? E atrás, onde tem a coluna, a regra é a seguinte. A vértebra de baixo é mais radiotransparente do que a de cima. É mais escurinha do que a de cima. Pode ver como essa relação se mantém até essa aqui, que é a mais radiotransparente de todas. Correto? Bora. Vamos tentar mostrar um pouco da anatomia, juntamente com algumas doenças, para tentar tornar um pouco mais atraente aqui a exposição. Tá? Provavelmente, se a radiografia de tórax é o exame mais pedido, o principal motivo para se pedir um exame de tórax ainda é aquele carinha que chega com tosse, com febre, ou com uma dorzinha no peito. A gente está procurando o quê? Uma pneumonia. Certo? Então, como é que ela vai aparecer para a gente no raio-x de tórax? Ela vai aparecer uma coisa que se chama consolidação. A consolidação é o preenchimento do espaço aéreo, do alvéolo, por algum material, seja ele secreção, seja pus, ou célula, no caso de tumor, pode acontecer, ou sangue, que é um líquido um pouquinho diferente. A consolidação pode ser qualquer uma coisa dessas. Como é que ela se manifesta no raio-x? Através de uma opacidade. Opacidade é uma lesão que tem a densidade de partes moles, igual ao coração, igual ao fígado, igual à musculatura. E ela vai ter limites mal definidos. Tu não consegue ver onde começa e onde termina. Tá? Só vai ter limite preciso quando ela tocar a pleura. Seja a pleura da cisura, seja a pleura mais lateral, seja a pleura mediastinal. Certo? E uma outra particularidade aqui, quando essa consolidação toca uma estrutura que tem a mesma densidade, por exemplo, o coração, a gente não vai ver o contorno dessa estrutura. Por quê? Porque se as duas têm a mesma densidade, elas se formam uma coisa só. Isso se chama sinal da silhueta. Tá? E as consolidações elas podem ser homogêneas ou ter outras densidades no meio, basicamente gás, né? Que se chama a consolidação heterogênea. Seguindo adiante, vamos mostrar então o que é uma consolidação. Está aqui ela. Tá? Consolidação ela é mal definida, aqui até parece ter um limite mais definido, mas aqui a gente não consegue ver direito onde começa, onde termina, nem aqui embaixo. Certo? Está ela aqui no perfil, aí ela toca um pouquinho aqui a cisura horizontal, aqui atrás a cisura oblíqua do pulmão direito, e fica com um limite mais definido. Certo? Então, temos aí uma pneumonia. Mas, como eu falei para vocês, a gente tem que ter uma rotina. Se a gente ficar satisfeito com isso e não tiver feito a rotina toda, vai passar coisa. Tá?
Então, o que que acontece? Se olhar para o pulmão esquerdo, tem uma outra opacidade aqui. E se a gente for no perfil, está aqui ela. É uma outra consolidação. São 2 focos de pneumonia. Isso é importante porque alguns agentes etiológicos podem fazer mais de um foco de consolidação. Aqui a gente sabe que está no lobo inferior porque a cisura ela vai correr do ângulo cardiofrênico até mais ou menos o meio da coluna torácica. Então, para baixo é o lobo inferior, para cima o lobo superior. Correto? Vamos seguir adiante. Aqui, uma paciente que, se a gente analisar, ó, o contorno do coração aqui do átrio direito, bonitinho, bem próximo da coluna, como tem que ser, um átrio pequenininho. Aqui o contorno aqui do vaso, da aorta ascendente, o botão aórtico, que a gente já falou. Aqui como tem que ser o tronco da pulmonar, o arco médio, escavado mais para dentro. E aqui o coração, do ventrículo esquerdo, aliás, do coração. Tá bom? Aqui os 2 hilos, esse aqui muito pouco, mas ainda assim acima do hilo direito. Os diafragmas curvos, bem lisos, como tem que ser. Mas, quando vai analisar o pulmão, o que que acontece? Aqui embaixo, ó, olha esse lado como é bonitinho, com a mesma densidade, e aqui existe uma opacidade, uma consolidação, certo? A paciente anterior, se o paciente anterior tinha uma pneumonia, aquele pulmão estava preenchido por pus, aquela consolidação, essa aqui teve um trauma. Isso aqui é uma contusão pulmonar, tá? Então, isso aqui é o mesmo aspecto da outra, só que uma substância diferente. Aqui a gente tem sangue, as duas com a mesma densidade, porque são líquidos, densidade de partes moles. Aqui, de novo, uma consolidação extensa, parecida com a primeira. Não dá para ver limite nenhum aqui na parte superior, mas embaixo ela toca a cisura horizontal que separa o lobo superior do lobo médio. Então, como eu falei para vocês, ela vai ter o limite definido quando toca a pleura. Tá? De novo aqui, presta atenção. Contorno cardíaco do átrio direito, aqui o arco superior do mediastino à direita, botão aórtico, o tronco da artéria pulmonar aqui escavado, ó, né, como tem que ser mais retinho, e aqui o ventrículo esquerdo. Tá bom? Cerco ortofrênico aqui desse lado bem agudo, o outro não dá para ver, e o diafragma liso. Nada abaixo do diafragma, fígado, a bolha gástrica aqui, tudo certinho, ó, as 2 linhas aqui que eu comentei com vocês. Tá? Presta sempre atenção nisso aí. Aqui uma outra consolidação para mostrar o quê? O sinal da silhueta. Uma consolidação mal delimitada, como ela normalmente é, e tocando o coração, tu não vê o contorno de um nem de outro, porque tem a mesma densidade. Uma pneumonia de língua, que é o equivalente ao lobo médio. Tá bom? Os contornos aqui de novo, ó, repetindo, meio monótono, mas é a repetição que faz a gente aprender. Contorno do átrio direito, o arco superior aqui do mediastino a gente não consegue ver direito, o botão aórtico, o tronco da pulmonar e o ventrículo fica perdido porque tem a consolidação. Repare também como tem mais vaso e vasos mais calibrosos nos lobos inferiores do que nos lobos superiores. O aspecto como tem que ser. E o cerco ortofrênico agudo do outro lado. Aqui só para exemplificar que eu falei que a consolidação pode ser heterogênea. E em geral, quando é heterogênea é por gás, não é por cálcio, não é por metal, não é por gordura. Tá? E aí a gente vê aqui, ó, vários níveis, como se fosse a bolha gástrica aqui embaixo, porque tem líquido, o pus no caso, e o gás, certo? Essa é uma pneumonia, a gente até vê aqui, ó, um contorno, e tá meio, a cisura horizontal é reta, está meio jogado aqui para baixo. Está jogado para baixo porque essa pneumonia, ela aumenta bastante de volume, tá? Ela enche bem, ela é uma pneumonia pesada, como a gente fala. Por que isso? Porque tem um agente etiológico, um patógeno, que costuma fazer isso, é a Klebsiella. Ela é comum em pacientes alcoólatras e a particularidade dela é de formar volume, ter muita secreção e abaular o contorno das cisuras, como está fazendo aqui. Correto? Então, pneumonia por Klebsiella, que é comum cavitar também. Tá? Bom, uma outra alteração bastante comum que a gente vê no raio-x de tórax, às vezes nem percebe, porque não representa bem assim uma doença, é o DPOC. Ele é muito incidente. Já foi mais, mas ainda é bem incidente. O que é o DPOC? É a doença broncopulmonar obstrutiva crônica. O que acontece no DPOC? Existe uma destruição do espaço aéreo distalmente ao bronquíolo terminal. Ou seja, aquela região que vai fazer a respiração, que seria o bronquíolo respiratório, o saco alveolar e os alvéolos, passa a ser destruída. Então, perde a função. Então, o que acontece? O ar que entra passivamente no pulmão, ele vai entrar por diferença de pressão, mas não vai ter como sair, porque não tem a função lá para regular isso. E daí, o ar fica
lá dentro, preso, não sai e o pulmão fica, como a gente chama, hiperinsuflado. E ele vai se manifestar por um aumento da transparência pulmonar, óbvio, tem mais gás, vai ficar mais escuro, mais radiotransparente. E com isso, se a gente olhar a grosso modo, vai ter um aumento do gás reto external, no perfil, obviamente, um aumento do diâmetro anteroposterior do tórax e com o aumento do diâmetro, do volume do pulmão, o diafragma, que era curvo, passa a ficar reto, mais retificado. Aqui, só para exemplificar o que eu tentei explicar, aqui é o bronquíolo terminal, vai originar os bronquíolos respiratórios, o saco alveolar com os vários alvéolos. Tá? Esse é o normal. Inalterado, chegou aqui o nosso bronquíolo terminal. Quando abriu o respiratório, ó, virou um saco só. Aí não tem mais função, não serve para mais nada. Tá? E aí o ar vai ficar preso ali. Então vamos ver como é que fica. Ó. Esse pulmão, a gente já vê que ele é bem grande aqui, ó, no diâmetro supercrânio caudal. O diafragma aqui fica mais reto, ainda um pouco oblíquo, mas está reto, não está curvo. Aqui também, ó, retificado e depois retificado aqui. Certo? O que mais que tem aqui? A periferia do pulmão, a gente quase não vê vaso. Esse é um dado importante. Por quê? Porque o pulmão tem um mecanismo regulatório. Um sistema que ele não vai irrigar uma região que não faz a sua função, que não ventila. É uma coisa inteligente, certo? Para que gastar vela com defunto ruim? Então não vai ter vaso lá para circular onde não está fazendo troca gasosa. Só que com o tempo, a vasoconstricção que é feita lá vai repercutir mais para dentro, até que possa entrar num regime de hipertensão pulmonar, certo? Então vai começar a aumentar o diâmetro das artérias pulmonares e tal, e acontece o que a gente está vendo aqui. Se a gente olhar bem, a gente tem um átrio direito normal, né? A direita, o mediastino está perfeito, como a gente sempre viu. Botão aórtico, que pese o cara ser mais velhinho, já tem calcificação e tal, a aorta está pequena. Mas esse tronco da pulmonar, esse arco médio, está mais gordinho. Esse cara não tem 20 anos, tem muito mais que 20, tem 3 vezes 20 ou mais. Então, o que está acontecendo? Aumentou o tronco da artéria pulmonar. Provavelmente por hipertensão arterial pulmonar. Tá? Então, é uma repercussão longa, vai indo. Certo? Bom, esse então é o enfisema pulmonar. Vocês que já estão ficando ligados, já começaram a ver o raio-x de fora para dentro, obviamente já perceberam que tem uma lesão grande aqui no útero, né? Não se preocupa que isso aqui é uma lesão benigna, ou um infarto ósseo ou um encondroma. São as duas principais lesões que a gente poderia encaixar aí nesse aspecto de lesão. Tá? O perfil daquele paciente, para a gente olhar bem, olha o diafragma como está reto. Isso que eu tentei explicar para vocês. O pulmão aumentou, o diafragma que era curvo, ficou retificado. Tá? Olha o gás aqui, ó, o coração, como nem toca o externo, está aqui o coração. Estão vendo aqui? O externo todo livre porque tem muito gás. Tem tanto gás que ele hernia pelo lado aqui e aparece até na frente do externo. Uma coisa que parece meio contrafísica, né? Mas tem gás, o pulmão está extremamente hiperinsuflado. Certo? E aqui eu queria mostrar para vocês, mostra melhor a relação da aorta, da artéria pulmonar, e essa aqui é a janela aortopulmonar. Tá? Só para exemplificar, aí que vai ter aqueles gânglios, aí que vai correr o nervo laringeu recorrente. Bom, alguns pacientes ainda evoluem tanto o enfisema que acaba confluindo aquelas pequenas regiões de destruição de alvéolos e tudo mais e formam bolhas. Aqui, ó. Isso aqui não é cavidade, não é tumor escavado. Isso aqui são bolhas, porque a parede é muito fina. Certo? A tuberculose, que pode cavitar, os abscessos pulmonares ou os tumores, costumam ter paredes mais espessas. Não tão finas assim. A gente tem bolhas no lóbulo superior direito e tem bolhas menores, mas também tem bastante aqui à esquerda. Certo? O paciente veio para essa consolidação, provavelmente. Tem uma consolidação, pode ver que não tem contorno do ventrículo esquerdo aqui. Tem uma pneumonia, certo? Eventualmente com outros patógenos. Tá? O hemófilos é um patógeno que costuma ser bem frequente em DPLC. Um outro dado aqui é o seguinte, eu não sou cirurgião torácico, mas um tempo atrás, não sei se permanece, se ainda é assim, esse paciente podia se beneficiar de uma cirurgia de redução do pulmão. Como assim? Ele vai, já respira mal, vai tirar mais pulmão, ele vai morrer? Não. Ele tem um enfisema que é heterogêneo pelo raio-x. Obviamente a análise não é bem pelo raio-x, mas tudo leva a crer que ele consiga, que seja bem heterogêneo. Então tem muito mais lesão nos lobos superiores do que nos inferiores. Então se tu tirar as bolhas, esse pulmão aqui vai se hiperinsuflar, vai abrir espaço morto, que está melhor do que esse aqui, óbvio, e vai respirar melhor. Então a cirurgia redutora do pulmão serve às vezes para resolver, para amenizar os efeitos do enfisema.
E aqui a tomografia, só para dar uma amostra para vocês do que é o enfisema. Isso aqui é um pulmão relativamente normal. Isso aqui, ó, só esse cotoco aqui. Tá? E essas pequenas imagens aqui que não tem parede são as áreas de enfisema. Aquela destruição lá dos sacos alveolares. Tá? À medida que progride, que ficam mais confluentes, elas coalescem e formam as bolhas. Ó, aqui outra bolha grande. Certo? Isso é aquilo que a gente viu, não é o mesmo paciente, mas é o que a gente viu anteriormente. Tá bom? Bom, vamos entrar na pleura. Tem basicamente duas entidades que a gente vai conversar sobre pleura. O pneumotórax e o derrame pleural. Vamos começar por pneumotórax para pegar o gancho do DPLC. O pneumotórax é o preenchimento da cavidade pleural por gás. Certo? A principal causa é o pneumotórax espontâneo, aquele compridão que chegou com falta de ar, e daí tu vai ver, pô, esse cara é compridão e tal, falta de ar, cara saudável, vai ver que é um pneumotórax. Então, ele pode ser espontâneo primário, quando o cara não tem nenhuma causa subjacente para isso, ou secundário, quando o cara, por exemplo, é um enfisematoso, né, e pode romper uma daquelas bolhas e fazer um pneumotórax. Tá? Uma outra causa é o trauma. O cidadão tem um trauma mais violento, fratura a costela, e essa costela pode romper a pleura e comunicar o exterior com a cavidade pleural. Uma outra situação é o barotrauma. Aquele cara que está entubado numa UTI, tem que fazer uma pressão muito forte para ventilar o paciente e acaba lesando e fazendo o barotrauma. E uma causa não tão comum, mais rara, são fístulas. O paciente às vezes tem uma infecção mais séria, ou eventualmente um tumor, não necessariamente pulmão, pode ser de esôfago, vai agredir a pleura, vai lesar a pleura e comunicar ou o esôfago, ou o pulmão, o brônquio, com a pleura e jogando ar lá para dentro. Então vamos ver como é que isso aparece. O pneumotórax, eu só queria lembrar que eu tenho ele como uma das coisas mais traiçoeiras em radiologia. Por quê? Porque tu vai separar duas estruturas com a mesma densidade, o gás pleural e o pulmão, por uma imagem linear, por uma membrana mais fina que um fio de cabelo. Então, isso é extremamente complicado. Tá? Aqui a gente tem o pneumotórax. Está aqui a linha de pleura, que é o que a gente busca ver. Vai toda a extensão do hemitórax, tá? Separando a cavidade pleural e o pulmão. A diferença é tênue, mas existe. Qual é a diferença? Aqui a gente vê vaso, a gente vê um pouquinho de parênquima. E lateralmente não, porque é só gás. Tá? O outro lado, mas tem uma pleura aqui também é bilateral. Não, não é. Tá? Olha com calma, vê que essa linha acaba no meio, ela não vai até lá embaixo. Tá? E se comparar as densidades aqui e aqui, essa aqui é um pouquinho mais densa. Então, aqui é pulmão. Essa linha é só uma dobra de pele lá atrás que ele tem. Certo? Isso aqui, ó, só adiantando um pouquinho, esse evostofrênico não está agudo como o outro. É muito comum, quando tu rompe a pleura, escorrer um pouquinho de líquido. Né? Se é traumático, é sangue. Se é um pneumotórax qualquer, lá, se tu irrita a pleura, ela vai fazer um pouquinho de líquido pela irritação. Então, não se assustem, isso é normal. Bom, o que a gente tem aqui? Um pulmão bem maior, bem mais radiotransparente. Né? Mas tu falou que não tinha nenhuma marca, aqui está cheio de marca. Calma, vamos olhar, vocês já estavam espertos também e já vão ter visto costela por costela. Então, se a gente chegar mais aqui para baixo, a gente vai ver que essas marcas aqui, primeiro tem densidade de cálcio, e elas se continuam com o ramo anterior aqui das costelas. Isso aqui é calcificação da cartilagem costal. Tá? Então, isso aqui não está no pulmão. Isso aqui está na caixa torácica. Pulmão mesmo não tem. E uma coisa importante aqui é o seguinte, quando a gente tem um pneumotórax, a gente vai ver sempre o mediastino, se ele está centrado ou não. Tá? Se for olhar, olha só onde é que foi parar, não só o átrio direito, mas metade do coração, mais da metade do coração foi parar no outro lado. Tem um desvio de mediastino. Então, é um pneumotórax hipertensivo, uma situação grave, precisa de tratamento urgente. Certo? Aqui um outro pneumotórax, enorme, tá promovendo um colapso total do pulmão, mas não é hipertensivo. Então, para vocês perceberem que não guarda muito relação à extensão do pneumotórax com a gravidade. Tu vai ter pneumotórax menor que esse, hipertensivo. Tu vai ter, às vezes, um desse, sem desviar nada. Tá? E aqui, só como curiosidade, olha como o pulmão todo colapado é menor do que o átrio direito, para ver como ele é pequeno, quando não tem gás. Tá? Bom, aqui vamos olhar, fazer uma passada mais rápida. Esse é o tipo de caso que está lá no plantão, 3 da manhã, tu olha assim, pô, não tem nada, pode ir embora, mas calma. Né? Tu já vai estar diferenciado, porque tu vai estar no teu plantão e sabe que tem que olhar de fora para dentro. E se olhar de fora,
está vendo uma densidade gasosa aqui, é a mesma densidade do pulmão. O que é isso? Isso aqui é o enfisema subcutâneo, que tem um grande amigo. O grande amigo do enfisema subcutâneo é o pneumotórax, certo? Então, quando tu vê um enfisema subcutâneo, procura o pneumotórax, tá? Ah, não consigo ver? Acho que agora vai ficar mais fácil. Está aqui, ó. Olha a linhazinha aqui da pleura. E é isso que eu digo que ele é traiçoeiro. É uma estrutura menor que um fio de cabelo separando duas estruturas com a mesma densidade. Tá? O que eu posso fazer para resolver isso? Bom, existe uma coisa, e não é me chamar às 3 da manhã para fazer tomografia. Tá? É fazer isso aqui, ó, que é o raio-x em expiração. Vai ver que é um raio-x, parece um pulmão pequeno. Quando tu expira, o pulmão vai diminuir de tamanho e vai trazer a pleura junto. E daí fica mais fácil de diferenciar todo o gás pleural do parênquima pulmonar. Certo? Seguindo adiante, a gente viu a pleura preenchida por gás, vamos ver a pleura preenchida por líquido. É o derrame pleural. O derrame pleural vai se manifestar por uma obliteração do cerco costofrênico direito ou esquerdo. O que é isso? Ele perde aquele V, aquele aspecto de V, aquele ângulo agudo. E quando ele perde isso, tem no mínimo uma lata de Coca-Cola inteira lá dentro, 300 ml. Tá? Já foi comprovado. Então, é líquido pra caramba. Certo? O derrame pleural ele pode ser livre ou pode ser septado. Ele pode ser volumoso e a gente tem que ter mais preocupação que no pneumotórax, se é hipertensivo ou não. Tá? E tem diversas causas. Pode ser só secundário a uma pneumonia, pode ser uma tuberculose, sem nenhuma lesão pulmonar ou nenhuma lesão no corpo todo, ser só um derrame pleural. Ele pode ter associação com doenças cardíacas, com tumores primários ou não. Então, uma infinidade de causas do derrame pleural. E o que a gente vê, esquece aqui um pouquinho que eu falei de ver tudo, ele tem esse aspecto aqui, ó. Vamos direto aqui na pleura. Uma obliteração do cerco costofrênico direito. Tá? Ele tem essa imagem mais curva aqui que a gente chama de menisco. Tá bom? Então, esse é o jeitão do derrame pleural livre. Aqui, de novo, a gente tem o mesmo aspecto do derrame pleural, formação do menisco e do outro lado também. Tá? Vocês, seguindo a avaliação de vocês, não se prendam ao derrame pleural. O que chama atenção aqui? Eu falei que o diafragma direito é mais elevado que o esquerdo, pouco mais elevado. Não tanto assim. Ó. Aqui tem duas vértebras juntas tem quase 5 centímetros. Ele não passa de 2, 3 centímetros no normal, quer dizer que ele é mais alto que o esquerdo. Aqui tem uns 5. Então, tem mais coisa aqui embaixo. Isso aqui é um derrame infrapulmonar. Tem muito líquido bem na base ali, entre o pulmão e o diafragma. Tá? E daí a gente começa a pensar. A insuficiência cardíaca não dá tanto líquido assim. Ela dá derrame pequeno. Tá? Então, o que pode ser aqui? Aí vocês olham o nível pulmonar. Tem um batatão aqui, ó, gigante. Certo? Esse cara tem um tumor de pulmão. Aqui, central, com derrame pleural, provavelmente metastático. E eu sei que vocês que já estão ligados, já começaram a ver lá de fora, se não tinha enfisema subcutâneo ou alguma coisa mais, já viram que tem uma fratura de clavícula à direita. Estão vendo aqui? Essa é lisa, essa é irregular, é uma fratura antiga, não é patológica, mas poderia ser patológica. Tá? E daí já seria uma coisa bem diferente nesse paciente que tem uma neoplasia no hilo direito. Aqui um outro caso, temos aqui a nossa consolidação alveolar, que pela topografia e pelo jeitão de não ser tão densa como aquelas outras que a gente viu, tem tudo para ser tuberculose. Até porque tem a obliteração do cerco costofrênico esquerdo. Só que a gente olha bem, não é aquele pequenininho, ela parece estar meio ondulada, parece que dá a impressão de ter alguma irregularidade na pleura que pode não ser líquido, pode ser só um espessamento, ou que ele possa até estar septado. Então, agora é hora de chamar o atomo? Não. Dá para fazer coisa às 3 da manhã, ou lá no interior do estado de vocês, no meio do Amazonas, tendo um aparelho de raio-x, dá para fazer diagnóstico sem nada muito elaborado, sem ultrassom, sem tomografia. O que dá para fazer? Bota o cara de lado. Aí, pela gravidade, o líquido vai escorrer aqui para baixo. Ó. Então, o pulmão, que tem que estar bem coladinho aqui na parede, na costela, ele foi deslocado mais para frente. Por quê? Porque o líquido encheu a pleura aqui. Então, esse derrame pleural está livre. Perceberam direitinho? Então, vamos seguindo. Bom, aqui temos outro caso, só que um pouco diferente. Eu falei que quando tem um derrame livre, ele faz o tal do menisco, né? Aquela curvinha aqui. Mas esse faz a curva para o outro lado. Por que será? Porque esse é um derrame encistado.
que aconteceu? A pleura provavelmente espessou, fez algumas aderências e daí o líquido ficou preso aqui dentro, derrame encistado. Mais comum é que seja um empiema, né? Um exudato ali dentro e complicou mesmo. A gente tem outras alterações aqui. Ó, essa opacidade bananoide aqui, ó, né? Parece uma banana. Isso aqui é o aspecto clássico do líquido dentro da cisura horizontal. É a topografia dela, tá? Ele começa aqui, ele vai enchendo e depois fecha aqui e forma, tá? Como eu chamei aqui de banana, tá? Líquido intercisural na cisura oblíqua, na cisura horizontal. Aqui mais embaixo, a gente vê o contorno da cisura horizontal e aqui a gente vê outra lesão. Essa outra lesão tem tudo para ser um derrame intercisural, mas na outra cisura, a cisura que está lá atrás, que é a cisura oblíqua. Eu sei que está lá atrás porque ela está tocando aqui, mas não está borrando. Não faz o sinal da silhueta. Então, elas não estão se tocando. Elas estão projetadas juntas, mas são dois planos diferentes. Essa atrás e essa na frente. Correto? Entre essa engronha toda aqui, temos aqui uma consolidação alveolar. É muito comum ter consolidação junto com o derrame pleural, porque o pulmão que está junto da pleura não vai expandir, tá? Então ele fica meio preso ali, não vai entrar e aparece dessa forma. Eventualmente a infecção, a pneumonia e tal, mas muito disso aqui, muitas vezes, é só telectasia restritiva, como a gente chama. E eu sei que vocês já estão sabendo tudo de como analisar e já viram que, como eu falei sempre, das linhas companheiras da clavícula, essa aqui está bonita, tá vendo aqui? Ó, até aqui tem linha companheira da clavícula. Mas aqui, ó, ela começou, ela sumiu, ela continuou. Opa, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Tá? Tu tem de um lado perfeito, tu tem quase toda perfeita, mas na meiuca aqui sumiu. Aí vocês vão mais para cima, ó, batatão aqui. Ó. Olha o pescoço desse lado, veio aqui, foi reto, e aqui foi até para fora. Tá? Então, mudou tudo. Esse cara talvez tenha uma lesão neoplásica aqui, com metástase pleural e metástase ganglionar. Então, é a importância da rotina de olhar de fora para dentro e não deixar passar nada. Tá bom? Esse é um outro caso. A gente tem a situação que a gente chama de velamento homogêneo do hemitórax. Se lá no pneumotórax a gente tinha um pneumotórax todo extenso aqui, que eu nem mencionei, vou mencionar agora, o pneumotórax extenso que eu falei, ele faz parte, ele pode ser chamado de hemitórax radiotransparente, certo? Unilateral. Tem uma série de condições que pode fazer isso, uma delas é o pneumotórax. Aqui a gente tem um velamento homogêneo do hemitórax. O que tem que ser olhado nesses casos? A gente tem que ver o mediastino. Se ele está desviado, se ele está retraído ou se ele está centrado. Aqui no caso ele está desviado, porque olha só onde é que foi o ato direito. Muito longe da coluna. Tá? Então, quando ele está desviado, a tendência é que tenha mais líquido pleural. Quando ele está retraído, é que tem um componente atelectásio. Quando ele está centrado, é porque tem um pouco de cada, ou, a maioria das vezes, ele tem um tumor gigante, central, que está aderindo todo esse mediastino, está congelando esse mediastino. Tá? Só adianto para vocês, hemitórax, velamento homogêneo do hemitórax, em geral, é neoplásico. Tá? Já vi em alguns pacientes de UTI fazem um arrolhamento brônquio, tem muita secreção no brônquio, ocluem esse brônquio e fazem uma telectasia total, dando um velamento. Aí o mediastino vai todo para o mesmo lado, é retraído. Mas são instalações abruptas, coisa de um dia, dois para outro, o paciente não tinha, então não tem como pensar em tumor no paciente que teve uma alteração dessas em 1, 2 dias. Tá? Nesse nosso paciente em questão, se a gente olhar o mediastino do outro lado, olha aqui, ó. Tá? Tem uma bolota gigante aqui, toda lobulada, esse aqui é um conglomerado ganglionar gigante, um paciente que deve ter uma massa gigante também aqui no meio esquerdo. Bom, vamos falar um pouco agora de cavidade cardíaca. Né? E, pegando o gancho, vamos falar também da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca congestiva é quando o coração falha. Né? Ele tem uma função só, bombear o coração, tipo aquele zagueirão. Tem que jogar a bola para frente, não deixa passar. Agora, se ele falhou para bombear o sangue, amigo, o atacante está na cara do gol. Tá? Então, quando ele falha, o que acontece? O coração aumenta. Então ele fica melhor? Não, ele aumenta que nem o útero gravídico. O útero aumenta de volume,
Mas o músculo que é bem grosso fica fininho, parece um papel. O coração é a mesma coisa, ele aumenta, mas a musculatura fica fina. E daí a função dele vai para o espaço, certo? Então, o que vai acompanhar a fisiologia do negócio? O coração não está mais batendo, certo? Começa a acumular, fica sangue residual, porque não mandou todo o sangue que chegou. Aos poucos, ele do ventrículo esquerdo começa a acumular no átrio esquerdo. Aí o átrio esquerdo também não está dando conta, começa a encher as veias pulmonares. A veia pulmonar começa a engurgitar. Aí, elas eram mais calibrosas, mais numerosas embaixo, começa a encher em cima também. E, de repente, muda toda a pressão hidrostática ali, extravasa líquido para o intestício. E, depois de um tempo, tudo isso, óbvio, considerando que não está sendo bem, respondendo bem ao tratamento. Passou sangue para o intestício, o próximo passo é encher o alvéolo, fazendo o que a gente chama de edema agudo de pulmão. E a gente sabe que preenchimento alveolar é consolidação. Tá? Viemos até aqui para voltar lá para o início. Mas, enfim, esse é o que acontece, tudo que os passos até chegar no edema agudo de pulmão. O nosso derrame pleural ele pode estar presente em qualquer uma dessas fases. Tá? Vamos ver agora como é que é isso. Para ver isso, vamos tentar entender o que é o lóbulo pulmonar. É a estrutura funcional mais minúscula do pulmão. Certo? O pulmão ele tem uma relação de bronquio e artéria que vem lá do hilo. Né? O bronco principal sai junto com a artéria pulmonar. E ele vai se dividindo, e os dois estão sempre juntos. Parece o enfisema subcutâneo e o pneumotórax, dois amigão, bronco e artéria. Até chegar distal, lá no meio dessa estrutura aqui, que é, nem sei que figura é essa, mas enfim, tem uma estrutura poligonal aqui, e eles vão estar lá no meio, a arteríola e o bronquíolo centrolobulares. Tá? O lóbulo é isso aqui que está envolvendo esses dois. E o lóbulo tem os seus limites dados pelas vênulas e pelo linfático. O linfático tem a particularidade de envolver não só as vênulas, como também o casalzinho amigão aqui nosso, arteríola e bronquíolo. Tá? Então, o que acontece quando extravasa o líquido? O líquido vai acumular primeiro aqui e depois vai passar aqui para o nosso lóbulo, quando começa a ser esse preenchimento de espaço aéreo. Tá? Vamos seguir adiante e mostrar aqui. Vamos mostrando as cavidades cardíacas, como é que elas vão aumentando de volume, falhando, e as repercussões. Aqui, o ventrículo direito. Ele é melhor visto no perfil, mas aqui no PA também dá para ver, é muito raro. Mas o que acontece? O coração tem uma configuração mais bicuda aqui, afundando no diafragma. Quando o ventrículo direito cresce, ele vai crescer para dentro, vai pressionar o externo e vai dar uma rodada no coração. E vai ficar essa configuração mais quadrada, que falam que é o tamanco holandês. Né? Quem não sabe o que é, dá um Google lá no tamanco holandês, vai aparecer a figurinha como é que é. Mas é bom mesmo ver no perfil. Olha aqui como ele está grande. Eu falei que tem que tocar um terço. Ele está tocando lá em cima, passou da metade há muito tempo. Está extremamente aumentado esse coração, esse ventrículo direito. Tá? Aqui, o que a gente tem? Vamos falar do átrio esquerdo, que talvez seja a cavidade mais florida para a gente achar alterações de aumento. O que ele tem? Ele é localizado abaixo da carina. Então, quando ele cresce, o brônquio principal esquerdo, que está bem junto dele, é um brônquio mais fininho, menorzinho, ele pode, não é o caso aqui, ele pode estar deslocado superiormente. Tá? Um outro achado dele é o seguinte, o átrio tem um apêndice, que é a aurícula. Os dois têm, mas a gente, no caso aqui, o esquerdo tem a aurícula. E quando ele cresce, ele vai jogar essa aurícula para frente e ela vai formar mais um arco pulmonar. Então, a gente tem o botão aórtico, o tronco da pulmonar escavado aqui, como tem que ser. A gente tem o ventrículo esquerdo e a gente tem essa corcova, certo? Isso aqui nada mais é que a aurícula, aquele apêndice do átrio, certo? Ainda no PA tem mais um achado. Eu acho que eu posso botar aqui a setinha, vocês vão ver melhor. Olha aqui, ó. Tá vendo esse contorno aqui? Esse é o átrio direito. Esse aqui é o átrio esquerdo, se projetando para a direita, formando o duplo contorno cardíaco à direita. Tá? Como é que ele não joga esse bronco? Não joga com esse bronco, é muito mais calibroso, é bem maior, esse bronco é mais difícil. A parada aqui com ele é mais embaixo. Não dá para deslocar, não. Tá? E no perfil? No perfil, hoje em dia, não faz muito sentido, porque tem várias formas. Tem eco, tem uma série de coisas. Mas no passado, quando não tinha eco, não tinha nada, o pessoal dava um contraste oral que contrastava o esôfago, e como existe uma relação muito estreita entre o átrio esquerdo e o esôfago, a gente vê que essa curvatura do esôfago aqui, que tem que acompanhar da coluna, ele acaba sendo jogado para trás. Então, mostra esse aumento do átrio esquerdo. Aqui, só para mostrar, a gente tem a veia cava, e se for medir, tem quase uma vértebra aqui. Ó. Então, também está aumentado o ventrículo esquerdo nesse caso. Né? Tem que ter a regra de 1 centímetro aqui.
Já o ventrículo direito está aqui, ó, no terço inferior. O externo vai até aqui, o ventrículo está tocando só aqui embaixo. Bom, a principal cavidade que dá mais repercussão quando ela falha é o ventrículo esquerdo. Então, o que aconteceu aqui? Esse coração foi mais para baixo e foi mais para a lateral. Está quase tocando a parede aqui. Então, é o ventrículo esquerdo que está grande. Tá? E o que está acontecendo aqui? Ó? Ele falhou, aí o átrio esquerdo também não está dando conta do recado, e olha as veias pulmonares aqui. Tem muito mais veia e mais calibrosas em cima do que embaixo, olha aqui. Ó. E as poucas veias aqui de baixo são mal vistas. Tu não vê direito o contorno delas. Olha como tu vê melhor aqui. Por que tu não está vendo direito? Porque existe o que a gente chama de lesão intersticial. É o líquido que extravasou das veias, a pressão hidrostática, e encheu o interstício. Lá no meio dos lóbulos, lembra? Então tem líquido no meio dos lóbulos desse carinha aqui. Tá? Ele está começando a fazer uma insuficiência cardíaca congestiva. Aqui um outro paciente, está aqui, ó. Insuficiência cardíaca congestiva, derrame pleural aqui obliterando, né? Livre, pequenininho, não é grande, por isso que eu falei aquele paciente que tinha base elevada, insuficiência cardíaca não faz derrame grande, faz derrame pequeno, tá? Não é o comum não fazer derrame grande. Mesmo padrão, olha a inversão da circulação. Coração grande, daí mais global, o átrio direito também está grande. Provavelmente, aqui, ó, esse aqui até parece estar jogando um pouquinho esse bronco para cima, tá? Então, vamos só dar um close, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui, ó. Linhas B de Kerley. As linhas B de Kerley são a representação do líquido no meio daqueles lóbulos, lá na periferia. São essas linhas aqui, ó. Aqui pode ver, ó, é um quadrado que tem, elas são mais ou menos 1 centímetro de cada linha, porque o lóbulo tem mais ou menos 1 centímetro. São várias linhas na periferia perpendiculares à pleura, linhas B de Kerley. Elas podem aparecer também na linfangite carcinomatosa, mas é um contexto totalmente diferente. O cara vai ter neoplasia, o cara tem que estar com metástase, então se tem metástase, ele pode até ter o líquido aqui, que é a linfa, né? Entre o septo, mas vai ter nódulo também de metástase. Então é um pouco diferente, tá bom? E a coisa foi para o espaço de uma maneira tal nesse paciente que o líquido, além de estar no interstício, olha as linhas B de Kerley aqui, ó, ele também está nos alvéolos. Isso aqui a gente já sabe que é consolidação. E elas são, no edema agudo de pulmão, mais centrais, perihilares, e formam a clássica asa de borboleta. Estão vendo aqui? Essa aqui ficou bem típica, esse lado nem tanto. Uma borboleta capenga aqui. Mas aqui está bem legal. Tá bom? Um edema agudo de pulmão, coração grande, certo? O botão órtico nem dá para ver, esse aqui é o tronco da pulmonar. Aqui talvez seja a corcovinha da aurícula, então o lado esquerdo deve estar grande. Esse coração está mergulhando aqui no diafragma, aumento global do volume cardíaco. Bom, vamos lá então, a telectasia, para a gente chegar na parte final da nossa apresentação. A telectasia é a redução volumétrica, seja de um segmento, de um lobo ou do pulmão inteiro. Tá? É um colapso que vai acontecer distalmente a uma obstrução brônquica. Pode ser por um tumor central, por corpos estranhos, principalmente em crianças, rolhas de secreção, como eu já comentei, em pacientes acamados. Está descrito que fratura brônquica pode fazer isso, eu nunca vi, mas tem que ser um trauma muito violento, certo? E ela vai se manifestar como uma consolidação, mas com sinais de redução volumétrica, do lobo, do segmento, o que quer que seja. Tá? E como é que vai se manifestar essa redução volumétrica? Pelo desvio das estruturas. Seja uma cisura, seja o mediastino, seja o diafragma, o que quer que esteja perto da lesão vai ser retraído pela atelectasia. Então aqui a gente tem o estágio mais grave da atelectasia, é o velamento homogêneo do hemitórax. A gente tinha visto lá atrás um paciente que tinha até uma maçaroca aqui à direita que tinha um tumor. Esse aqui também tem um tumor, como eu falei, a principal causa de atelectasia total, de velamento total do hemitórax, é tumor central. Só que tem pouco derrame pleural, então foi totalmente retraído esse mediastino para a esquerda. Sempre que pensar em fazer um diagnóstico desse, pergunta antes se o paciente não operou o pulmão. Porque se o paciente operou o pulmão, o aspecto vai ser o mesmo. Tá? Aqui a gente vê a retração das estruturas, não só do mediastino. Olha aqui, a bolha gástrica já está até mais alta do que o diafragma do outro lado. Então, esse diafragma foi lá para cima e carregou as estruturas. É um sinal de redução volumétrica. Bom, aqui um outro paciente. A gente vê uma opacidade bem tênue, mal definida, diferente de uma consolidação.
a gente vê uns vasos no meio, né? Mas se a gente correr aqui para o meio, para perto do hilo, a gente vê que tem um abaulamento. É o hilo pulmonar que está abaulado. Então, tem uma massa nesse hilo que está obstruindo o brônquio e fazendo a telectasia de todo o lobo superior. Certo? Vamos ver no perfil como é que isso aparece. Eu disse que a cisura ela vai do ângulo cardiofrênico, a cisura oblíqua, do ângulo cardiofrênico até o meio da coluna vertebral, coluna torácica. E a gente aqui na frente vê uma linha. Essa linha nada mais é do que a cisura, que saiu do local habitual e foi lá para frente por conta dessa redução volumétrica. Então, a telectasia total do lobo superior direito, o aspecto clássico da telectasia. Tá bom? Aqui um outro paciente que tem a imagem que eu mais gosto em radiologia, em tudo que tem, tá? Eu errei tanto esse tipo de diagnóstico que acabou sendo a imagem que eu mais gosto. É a telectasia do lobo superior esquerdo. Em vez do lado direito, é o lado esquerdo, mesmo padrão, aquele velamento, aquela imagem arredondada no hilo, que é o tumor primário, que está obstruindo o brônquio e fazendo a telectasia total do lobo. Pode ver que já tem um paciente que tem um grau de enfisema, o diafragma está mais reto. Esse padrão aqui, que parece formar uma escada, é muito comum no enfisema. Tá? Às vezes ele está meio curvo, o diafragma, mas esse aspecto de degrau assim é um aspecto do enfisema pulmonar. Só olhar como esse pulmão está grande, né? Aqui a gente já vê uma telectasia do lobo inferior direito. De cara, a gente vê que essa base está extremamente elevada. Olha a diferença de altura do diafragma esquerdo para o direito. E o que a gente percebe? Se a gente pegar a coluna, o diafragma, que estaria mais ou menos aqui em posição normal, e essa região aqui mais central, mais lateral, a gente vê uma linha que formaria um triângulo. Tá? Então, esse triângulo é a manifestação do lobo inferior atelectasiado, seja ele à direita ou à esquerda. Aqui está mais fácil de ver. Aquela linha formando um triângulo com o diafragma e a coluna vertebral. Ah, mas tu falou que reduziu o volume e esse pulmão está maior. Calma, não é bem assim. Esse pulmão, olha o volume dele, olha o diâmetro lateral dele. E olha esse aqui, está bem menor. O que aconteceu, ele aumentou um pouco esse diâmetro crânio-caudal, porque o lobo superior remanescente deu uma hiperinsuflada e daí ele acabou dando esse aspecto. Mas no volume total ele está menor, tá? Ele perdeu o lobo inferior, é grande pra caramba. Então ele perdeu bastante volume aqui. Até porque ele tem um grau de enfisema, aquilo que eu falei, né? E muito volume morto acaba insuflando e dando uma compensada. Bom, e ali foram as atelectasias, neoplasia brônquica. Elas podem se manifestar de algumas formas. Pode se manifestar por nódulo, e esses nódulos vão ser irregulares, via de regra, né? Normalmente são irregulares. Elas podem se manifestar com consolidações alveolares, às vezes muito parecidas com as pneumonias, certo? Elas podem ser centrais, como as que a gente acabou de ver. Elas podem ser periféricas, assim como as consolidações. Elas podem ser homogêneas ou podem ser escavadas, heterogêneas. E sobre elas a gente tem dois grupos, dois grandes grupos, na verdade. Um que é o tumor de pequenas células. O outro são todos os tumores que não são de pequenas células. São os dois grandes grupos que a gente divide. Por que divide assim? Porque o tumor de pequenas células é extremamente agressivo. Ele já nasce com metástase. Então, se tu vê um tumor e vê o histopatológico de pequenas células, pode ter certeza que tem célula neoplásica na circulação desse paciente. Tá? E os outros não pequenas células não são tão agressivos. São agressivos, mas não tanto quanto o outro. De todos eles, o mais comum é o adenocarcinoma. Então, vamos dar uma olhadinha no aspecto das lesões malignas dos pulmões. Aqui a gente tem o nódulo pulmonar. Está um pouco acima do limite de nódulo, que é 3 centímetros, mas é um nódulo pulmonar. Tá? Ele é irregular, pode ver que ele está entrando aqui, no meio dele aqui tem uma entrada, forma meio quadrado, é irregular esse nódulo, é um aspecto de um nódulo maligno, certo? De resto, é um pulmão praticamente normal. O átrio direito, o contorno da aorta ascendente, o botão aórtico, aqui. Isso aqui é a aorta, tá? O arco médio está ali aqui embaixo. E aqui o ventrículo esquerdo. Aqui, ó, só para mostrar para vocês. As linhas companheiras não estão presentes nem num lado, nem no outro. Tudo bem, não vamos pensar que tem metástase para os dois lados. É assim mesmo, tá? Elas não vão aparecer sempre.
O que chama atenção é que elas estão só de um lado. De um lado e quando perde um pedaço. Tá? Aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem uma grande consolidação no lobo inferior direito. Certo? O que mais que tem? Está obliterado um pouquinho o seio costofrênico desse lado. E se a gente olhar, tem uma sujeira. Parece aquela lesão intersticial da insuficiência cardíaca, lembra? Que se a gente olhar com mais calma, parece que tem umas bolotas aqui. Então, esse eu vou dizer para vocês, é o padrão do adenocarcinoma. Tá? Uma pneumonia não faz isso. Pneumonia é a pneumonia e deu. Como a gente viu antes, tem a consolidação, o resto do pulmão está normal, mas esse não. Os pulmões estão todos doentes. Tá? Então, esse é o adenocarcinoma. Por que ele se manifesta por pneumonia? Ele se manifesta por pneumonia porque se a gente pegar o outro tumor que é muito incidente, que é o tumor epidermoide, o tumor epidermoide ele cresce para dentro da luz do brônquio, faz uma lesão vegetante. Então, quando a gente vai fazer a broncoscopia, o que a gente vai ver, o que o pneumologista, o cirurgião que vai fazer a bronco vai perceber, é uma verrucosidade, uma lesão verrucosa na luz do brônquio. O tumor, o adenocarcinoma, ele cresce mais em parede de alvéolo, ele cresce em volta dos brônquios. E o que acontece? Ele vai estenosando esse brônquio, mas de fora para dentro, da mesma forma que uma pneumonia faz. Tá? Então, um outro aspecto é que, por ser uma lesão que cresce para dentro do brônquio, o tumor epidermoide tem muito mais chance de fazer a telectasia, porque ele já está na luz do brônquio. O epidermoide, o adenocarcinoma, como cresce em volta, até estenosar, até ele obstruir, vai muito tempo. É muito difícil de dar a telectasia. Certo? Um outro aspecto, os tumores epidermoides costumam ser mais centrais e são os que mais escalam. Os adenocarcinomas costumam ser periféricos, que era aquele nódulo que a gente viu antes, e quando são nessa forma de consolidação, eles também podem ser considerados periféricos. E não tem muitas vezes como diferenciar nem no raio-x, nem na tomografia, nem na broncoscopia, se isso é uma pneumonia, se isso é um adenocarcinoma. O contexto vai dizer muito para a gente, é totalmente diferente, né? Essa consolidação, o cara inicialmente deve ter achado que era um processo inflamatório, uma pneumonia, tratou, ele volta depois de uma semana, 10 dias, com a mesma lesão, e com a mesma lesão, aí a gente vê que o gato subiu no telhado, né? Então, é uma coisa que leva mais tempo, certo? E a aula está no final, mas vocês continuam com a cabeça fresca e viram que esse cara, assim como os outros amigos dele, tem um pescoço assimétrico, olha aqui nas partes moles. E aqui eu vou lembrar para vocês da linha companheira da clavícula, olha aqui. Porque do outro lado ela está mais gorducha. Porque provavelmente aqui tem alguma coisa também elevando ela aqui. Aqui é a fossa supraclavicular, não podemos esquecer. E aqui é uma sede de gânglio. Então, prestando atenção em detalhes, a gente vai longe. Tá? Nunca deixem de olhar os detalhes das radiografias. Não vai só onde está interessando aqui na consolidação. Pensou os caras chegam e uma consolidação, pneumonia. Esse é o problema. Tá? Então, por isso que é importante ter a rotina. Tá bom? Aqui uma outra lesão central, certo? E a epidermoide, acabasse esse eu acertei, epidermoide. Calma, vamos com calma. Eu falei que a epidermoide é um tumor central, beleza? Esse é central. E é um tumor que cresce para a luz do brônquio. Bom, se ele cresce para a luz do brônquio, eu garanto para vocês, se o epidermoide chega desse tamanho, o pulmão já está telectasiado há muito tempo, tanto o lobo superior como o inferior. Tá? Pode ver que ele cresce para tudo que é lado. Tá? Ninguém vai dar diagnóstico histológico no raio-x. Tá? Para ficar bem claro. Aquilo que eu falei, que é um adenocarcinoma ou um epidermoide, são coisas que a gente conversa depois, chama o clínico, discute, conversa com ele. Os laudos são sempre lesão suspeita de neoplasia, né? Lesão expansiva perilar com aspecto neoplásico, consolidação alveolar no lobo inferior direito, que deve estar relacionada à neoplasia. É assim que a gente fala, ninguém vai dizer epidermoide, adeno, grandes células, pequenas células, não é assim não. Mas eu posso dizer para vocês, no meu laudo sairia lesão expansiva perilar neoplásica. Isso é o que eu boto no papel e assino embaixo. Mas eu chamaria um clínico e conversaria, olha, eu acho que essa lesão é muito grande para ser um epidermoide e não está dando a telectasia. Tá? Eu acho que esse cara deve ser um tumor de pequenas células. Por quê? Porque o tumor de pequenas células ele é tão agressivo que quando a gente vê ele se manifestar no raio-x, vê essa massa, ele é um tumor que costuma ser central. Essa massa toda é a metástase. O tumor primário, dificilmente a gente vê.
E ele é exatamente um tumor grande que não dá atelectasia. Tá? São as características do tumor de pequenas células. Então, não é uma certeza absoluta. Quer dizer, eu sei porque eu sei o resultado desse paciente, mas na primeira vista não é assim que se fala. A gente tem a obrigação de dizer que isso aqui é uma lesão neoplásica. O tipo histológico, a broncoscopia está aí para ajudar. Tá? Mas esse sim é um tumor de pequenas células. E isso aqui que a gente vê é a metástase, não é o tumor. O tumor é menor que isso. Aqui a gente vai ver se seguir bem a nossa rotina, ó, o ato direito, e aqui esse arco está estranho, porque é para ter só mais um e tem 3. Sim, tem 3 arcos. Vamos com calma, vamos ver a rotina, não vamos direto no mediastino. Olha esse diafragma como foi lá para cima de novo. Tem coisa então. Mas não tem sinal de atelectasia, está estranho. Sim, está estranho porque esse contorno lobulado aqui, tá, lembra que possa ser um tumor, uma metástase ganglionar, certo? E esse tumor deve estar infiltrando o mediastino e lesou o nervo frênico, dando uma paralisia desse diafragma que foi lá para cima. Tá? É uma outra apresentação dos tumores, um tumor infiltrativo que infelizmente já está fora de tratamento, de cura. Aqui uma imagem clássica, tradicional, bem legal, que é o que a gente chama de S de Golden, Golden S. Certo? O que a gente tem? Dá para ver que ele tem uma lesão expansiva perilar e, pode ver, ela é metade do tamanho daquele pequenas células. Mas o que aconteceu? Olha a opacidade aqui, olha isso aqui, a cisura oblíqua foi lá para cima. Certo? Então fez a atelectasia do lobo superior. E o que aconteceu? Essa cisura lateralmente foi, mas a parte central dela não foi. Ela ficou presa no tumor, aderida, dando a configuração do S. Esse tumor, eu não vou dizer que é um tumor epidermoide, mas eu vou dar um laudo de neoplasia brônquica central com atelectasia distal do lobo superior. Aí eu posso ligar para o cara, ó, aquele teu paciente é um tumor, tem tudo para ser um epidermoide, beleza? Ah, beleza. Então, é assim que funciona. Ninguém vai sair aí dizendo tumor disso, tumor daquilo, isso, aquilo, linfoma, não, né? Calma. É tudo meio que sindrômico, vamos dizer assim. Bom, só para concluir, o que eu queria deixar de mensagem? É que o raio-x tem que ser bem explorado, porque se ele é bem explorado, a gente vai ver que muitas das informações que estão na tomografia já estão no raio-x. Olha que eu adoro tomografia, tá? Mas o raio-x bem explorado dá muita informação. Um outro ponto, valorize o raio-x normal, tá? Estude a posição de cada estrutura, vê como é o seio costofrênico, conta as costelinhas ali, vê a linha companheira da clavícula, certo? Aí pega ele, de repente, compara com a tomografia, quando foi pedido, tá? Vê o prontuário depois que está no hospital, mas estuda o raio-x normal. Avalia o exame como um todo. Tá? Eventualmente, aquele adenocarcinoma, se tu vê, pô, a pneumonia, vou dar um antibiótico. Não, tinha mais ali. Tá? Então, dá uma geral no exame, que tem muita coisa além do pulmão no tórax. Certo? E, óbvio, não tem como prescindir da clínica. Quando era estudante, acho que ainda falo isso, que clínica é soberana. Não, ela não é soberana, eu discordo. Tá? Se é assim, não se fazia colonoscopia, porque o cara não tem nada, vai fazer colonoscopia e acha um tumor, então ele não tem clínica, né? Não, a clínica ela é fundamental. Não tem como fazer raciocínio diagnóstico em nada na radiologia sem ter a clínica. Tá? Então, pessoal, era isso, era a dívida que eu tinha com vocês. Eu considero, eu não vou dizer que é paga, porque foi prazeroso, é bem prazeroso, tá? Então, fica o convite, continua acompanhando ali o Instagram, vou estar sempre postando os casos, eu vou sentindo o que vocês gostam, o que vocês não gostam, vou tentar me adaptar. Eu percebi que tem diferença de idade grande, porque muitas coisas que eu acho que vai ser legal pra caramba não bomba. E às vezes eu boto umas coisas que eu não dou bola e de repente, bom, o pessoal gosta e comenta e tal. Mas eu vou pegar o ponto. Vai seguindo que a gente acerta o ponto. Beleza? Valeu. Devo postar outros vídeos. Pode acompanhar o YouTube também. Até.